Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Podfísio. Hoje a gente tem um tema que eu acho que é um tema super comum na rotina e na vida de um fisioterapeuta, mas eu diria que é um assunto extremamente complexo, difícil, e eu estou muito curioso aí com o bate-papo que a gente vai ter hoje. A gente tem dois convidados que são pessoas assim que têm bastante experiência para lidar com o que a gente chama, e eu até deixei aqui, né, entre aspas, né, o paciente chegou travado. E agora, o que eu faço? E a gente está usando esse travado, a gente poderia usar bloqueado, poderia usar outros termos, mas travado é o termo mais comum, né, que a gente escuta as pessoas falando, eu estava fazendo alguma coisa, travei, e agora meu movimento está muito restrito, eu estou muito limitado, e normalmente esse é aquele tipo de paciente que liga na clínica e fala assim, eu queria agendar horário. Você fala assim, eu tenho horário para a semana que vem. Ele fala, pelo amor de Deus, me atende hoje de qualquer maneira, porque tá ruim até de respirar, né? E é um paciente que não é fácil lidar com ele. Existem características assim super importantes para lidar com esse tipo de paciente. E eu diria até mais, assim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas eu não acho que a gente tem tanto profissional com boa capacitação para isso. Então, muitas vezes a gente vê tratamentos assim que tem pouquíssima capacidade de resolução, né, sendo feitos nesse momento, e aí a gente tem a oportunidade de criar novas estratégias, perspectivas a partir desse bate-papo de hoje. Eu vou fazer o seguinte, para a gente organizar, eu vou chamando vocês, e à medida que eu for chamando aqui o Kleber, o Ivan, para falar um pouquinho sobre o tema, eu já vou pedir assim que na primeira pergunta vocês falem um pouquinho sobre vocês, sobre as principais informações profissionais que vocês acham importantes, né? E se apresentem também para todo mundo aí que ainda não os conhece, que estiver nos assistindo. Mas a primeira coisa que eu queria levantar assim, né, para a gente iniciar esse bate-papo é o seguinte. Eu imagino, eu vou começar com você, tá, Kleber? Eu imagino que paciente que chega travado não começou a chegar travado esse ano. Desde o começo da carreira, né, desde o começo de trabalho, e já chegava esse tipo de paciente. Lá no comecinho, Kleber, o que você fazia com esse pessoal? E que tipo de resultado que você tinha? E hoje, como que você trabalha e o que você considera assim a chave mesmo que mudou a tua perspectiva de resultado para que você tenha por que você está conseguindo conquistar hoje com esses atendimentos? Obrigado aí pela tua participação, seja muito bem-vindo ao Podfísio. E aí, Brunão, beleza? Você também aí de casa, que está vendo, que está observando no trabalho, está assistindo esse podcast, está ouvindo. Ivan também, beleza aí, Ivan? Um prazer grande, eu queria agradecer pelo convite, né? Brunão aí, pessoas que do meu convívio aí, pessoas que eu admiro, Ivan, e passamos umas boas aí junto, né, Bruno? Durante um tempo. E é um prazer muito grande aqui poder falar um pouco da minha experiência clínica aí, que já chega mais ou menos nos 20 anos aí de fisioterapia. Dentre esses 20 anos aí, mais de 10 de osteopatia. E, bom, deixa para lá, vai. É bom não ficar revelando muitas datas aí, mas é um prazer grande. E a sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Rapaz, quando o paciente chegava travado lá no começo do meu trabalho, tudo era muito complicado, tudo muito difícil quando a gente saía da faculdade, né? Cara, eu torcia para não aparecer um paciente travado de coluna, na verdade. Parecia uma dorzinha no joelho, beleza, parecia uma dor crônica lombar, uma dor cervical, tal. Aparecia um torcicolo, aparecia um paciente com shift, né? Já benzia, pedia para Deus ajudar, porque a gente não tem uma formação, né, adequada para trabalhar com esses pacientes agudos. Pacientes agudos, eles apresentam características especiais e essas características especiais requerem tratamentos, diagnósticos especiais, né? É um pouco mais complexo. Mas dentro da minha visão, a minha formação aí, no caso o Bruno falou, então eu fiz
3 escolas de osteopatia aí, tenho bastante conhecimento nessa parte e também a parte de trabalho mecânico para a coluna vertebral também, foi a minha formação. Então, eu tento mesclar tudo isso quando eu vou atender um paciente e hoje eu já consigo ter ótimos resultados com pacientes travados com lateral shift, né, shift lateral, paciente em estado agudo, né, eu chamo de obstrução mecânica, quando mecanicamente naquele processo articular tem algo que não funciona, é como se emperrasse a articulação, e hoje eu tenho ótimos resultados aí, Bruno. Mudou muito, então, você quer saber de como era e como está hoje em dia, né? Hoje, esses pacientes complicados, quando você consegue tratar de maneira adequada, automaticamente você começa a virar referência dentro dessa linha, dentro dessa prática clínica de coluna, de travamento, então os caras vão te procurar, ele vai te ligar, ele vai falar como, pelo amor de Deus, é hoje, não é amanhã, você tem que me atender, eu tô pedindo socorro aqui, não tô aguentando. Mas, assim, mudou muito, é claro, não resolvemos tudo, mas aumentaram muito a porcentagem de resolução de problemas mais complexos relacionados a travamento, por exemplo. Legal, Cleber. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto aí, porque eu quero ainda até explorar um pouco mais assim a maneira que você trabalha, como é que são os pontos mais importantes. Mas vamos lá. Ivan, obrigado mais uma vez aí por estar aqui junto com a gente no Podfísio, por participar mais uma vez e contribuir um pouco com as suas histórias, com a tua experiência, né? Muito obrigado mais uma vez. Ivan, eu sei que assim, você já não tem essa bagagem aí do Kleber, que para não falar outra coisa, né? O Kleber já é um cara considerado uma velha guarda aí já da fisioterapia, né? O tempo já andou bastante ali pro Kleber, mas você já hoje já tem, né, Ivan? Apesar de não ser assim tanto tempo de formado, já tem uma carteira de experiência aí que te permite falar com propriedade desse assunto também, né? São muitos pacientes atendidos todos os dias, né? Um trabalho muito intenso aí dentro do ambulatório, do consultório. Como que era, Ivan, lá na faculdade, imediatamente depois, e como que as coisas estão acontecendo hoje em dia? Qual a chave que virou para a coisa começar a ficar mais fácil? Perfeito, vamos lá. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com grandes referências, professor Bruno, Kleber. Então, é sempre um prazer estar aqui junto de pessoas que têm muita coisa para me oferecer e que eu posso oferecer um pouco daquilo que eu aprendo e que eu vivo também, né? Realmente eu não tenho tanta experiência como o Kleber, né? De anos de formado e pacientes atendidos, mas eu tenho uma vivência muito intensa da parte clínica, realmente, né? A gente acaba atendendo muito paciente e, olha, eu digo que hoje, o Kleber até falou, né, que a gente rezava para não aparecer paciente travado. Hoje, às vezes, dependendo do paciente, é mais fácil destravar um paciente agudo do que tratar uma dor crônica. Mas no começo não era assim. Logo que durante a faculdade, né, eu comecei minha formação em terapia manual com osteopatia, né, já no último ano de faculdade, então eu sempre tentava abordar esse tipo de paciente com aquilo que eu tinha de mais aguçado, que é a questão da osteopatia realmente. E a questão é que muitas das manobras que nós utilizamos para esse paciente em estado agudo, né, absoluto, elas são um pouco complicadas de serem realizadas, né, porque o paciente ele não aceita muito o posicionamento da manobra, talvez a carga que a manobra tem que impor no paciente para ter um bom efeito articular, né, e de blackout sensorial ali. Então era uma coisa assim, né, esse paciente eu acho que eu não vou conseguir fazer aquilo que eu poderia fazer de melhor naquele momento, né. E aí eu fui pela mesma linha do Kleber, assim, quando eu comecei a entender mais sobre as questões mecânicas, né, da coluna vertebral principalmente, porque as questões agudas que mais nos procuram são relacionadas à coluna vertebral. E aí tudo começou a ficar um pouco mais fácil de abordar esse tipo de paciente, por ser uma abordagem, assim, um pouco mais tranquila, por se tratar de uma questão de autotratamento, né, o paciente ele vai fazer ali dentro das suas limitações, e a gente tem uma grande chance, uma porcentagem maior de sucesso com esse paciente com determinadas abordagens. Não que eu não associe uma abordagem com a outra,
mas dependendo do estado do paciente, como ele se encontra hoje, eu prefiro abordar com outras maneiras antes de entrar com a parte da terapia manual. Mas antes eu ia fazer igual o Kleber, eu rezava para o paciente agudo não aparecer, mas quando aparecia eu ia para a parte da terapia manual e nós tínhamos resultados, mas talvez não tão imediatos como são os resultados de agora. Legal, muito bom. Você sabe que uma questão aí que me deixa ainda com bastante curiosidade a gente sabe que paciente agudo, paciente travado, paciente ali que está super limitado, não é uma coisa rara da gente ver, né? Vocês estão recebendo paciente com essa característica assim, o Kleber principalmente assim quase que diariamente, né, Kleber? O Ivan também eu sei que tem uma frequência muito grande de chegada desse tipo de paciente, e mais do que isso, qualquer lugar que a gente vai hoje, as pessoas falam, nossa, semana passada eu travei, nossa, semana passada meu colega lá travou, é uma coisa que a gente escuta assim com muita frequência. E o que me preocupa é que eu acho que tem muito pouca gente preparada com isso. Então, assim, hoje, Kleber, como que eu sei se esse paciente travado é um paciente para fisioterapia, se é um paciente para uma emergência médica, se é um paciente que a gente deveria encaminhar para uma emergência médica? E mais do que isso, você sabe que muitos desses pacientes que chegam travados, às vezes são até internados, assim, de tanta dor e tal. Normalmente, assim, esses pacientes travados que são internados, o tipo de terapia que é proposta para eles, né? Claro, terapia farmacológica, né? Eles vão tomar medicação intravenosa, não sei o quê. Mas mesmo quando chega a fisioterapia no hospital, às vezes o cara vai lá e liga um TNS e faz uma corrente tentando fazer uma analgesia e tal. Quer dizer, são poucos os recursos que as pessoas têm para oferecer mesmo, dentro do ponto de vista que vocês estão falando aí, das questões mecânicas, etc. Então, primeira pergunta, Kleber. Como é que eu sei se esse paciente é um paciente que vai para o médico ou é um paciente que a gente deve tentar trabalhar com ele na fisioterapia? E na tua opinião, por que não tem gente mais bem preparada para lidar com isso numa emergência, num ambiente hospitalar? Certo, Bruno. Pergunta interessante, né? Nós temos aí dentro da visão da mecânica que nós aprendemos as red flags, né? Eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção nessas red flags aí. As bandeiras vermelhas, elas dão uma direção já, quando você recebe o paciente na clínica, que dependendo do estado dele, você já vai perceber se é um paciente para você, ou se ele não deveria estar ali, deveria estar num ambiente mais hospitalar mesmo, né? Uma das coisas que eu falo, que eu penso bastante assim, quando chega um paciente na clínica, primeiramente, quando que travou? Se faz 3 dias, se faz 1 dia, se faz 3 semanas, se faz 2 semanas. Então, a questão tempo, nós sabemos aí que a maioria dos travamentos, mesmo que não passe por um trabalho de um fisioterapeuta especializado nesse caminho, ele vai se resolvendo ao longo dos dias, ao longo do tempo, né? Então, aí, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a pessoa, mesmo que não passou, geralmente ela tem uma tendência à melhora. Porém, quando fica muito crônico, um travamento, uma dor constante, outra característica, a pessoa tem travamento, e quando é uma dor intermitente, então que essa dor ela não é contínua o tempo todo, então isso já significa que pode ser não é algo tão grave, tão agressivo, né? Por exemplo, se ela está perdendo urina, se ela está com um problema ali, está interferindo muito na parte intestinal, os esfíncteres não estão conseguindo trabalhar da maneira correta, anestesia em cela, então eu tenho febre junto com esse travamento. Então, são pequenos detalhezinhos que quando nós passamos e entendemos um pouco todo esse caminho da mecânica, nós prestamos atenção quando o paciente chega. Outra coisa, o paciente conseguiu chegar sozinho até você, essas questões simples, você entende? Porque quando é alguma coisa mais séria, alguma coisa mais aguda, né, a pessoa está com os reflexos muito alterados, não consegue permanecer em pé por nenhum tempo, assim, ela fica em pé, ela já tem que deitar porque a dor é muito forte, irradia, queima. Então, isso são referências que talvez ela precise de um atendimento médico, fazer exames e entender o que está acontecendo com o problema, tá?
Porém, quando esse paciente chega com as características mecânicas ali, ele vai fazer, ele consegue andar, ele consegue se locomover, embora ele tenha um travamento. E aí você começa a fazer algumas movimentações ou posturas mantidas, ele começa a ter melhora, aí você sabe que é o paciente para você. Ou piora também. Você sabe que é um paciente que é mecânico puramente, não como esse outro tipo de paciente que eu te falei antes, né? Que tem sintomas muito diferentes dos sintomas normais de quem trata da coluna, tá? Outra coisa, histórico. Ah, eu travei uma vez, eu travei duas, travei 3 vezes, travei 4 vezes. Bom, então isso aí geralmente é um problema de bloqueio mecânico ali mesmo. Então, esse é um cara mais para você. Agora, por exemplo, um tumor que essa pessoa tem. Então, presta atenção, se ele está muito prostrado, se ele está perdendo peso, como que, sabe? Vai vendo essas informações que daí pode bater com que seja o seu trabalho ou um encaminhamento médico. A segunda pergunta sua é com respeito a ter um fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar que poderia fazer esse trabalho, né? Rapaz, eu acho que primeiramente os responsáveis por esse ambiente teriam que conhecer esse trabalho. Eu acho que a primeira coisa, e teria que entender que não existe um trabalho, que não existe só um trabalho, entre aspas, simples de fisioterapia. Pode ter algo melhor que possa ajudar esse paciente mais rápido a parte de reabilitação. Perfeito. A questão mesmo é aquela coisa da a gente poder... o ambiente hospitalar sempre é um ambiente maior de emergência mesmo, né? Porque existe uma necessidade ali muito grande de uma demanda específica, que ela é muito aguda, que ela é muito limitante, etc. É que eu citei isso porque eu acho que dentro do ambiente hospitalar não existe mesmo esse profissional, né, Kleber, com esse tipo de preparação, mas existe a demanda. Então, se não existe o profissional, existe a demanda, a gente chama isso de oportunidade, né? Então, fica aí uma para pensar. Ivan, alguma outra consideração que você acha importante sobre essa questão de quando que esse paciente eu coloco a mão nele, quando que eu vou trabalhar com ele, ou quando que eu falo assim, vai lá procurar um serviço de emergência, um médico, que acho que você precisa de uma outra ajuda aí. Perfeito, Bruno. Assim, ó, a gente recebe paciente, né? Quando eu pego um paciente crônico, por exemplo, eu presto atenção em praticamente todas as red flags, assim. Questão de peso, histórico, tudo mais. Quando o paciente ele é agudo, a primeira coisa que eu pergunto qual foi o mecanismo que levou ele a ficar daquela forma. Quando esse mecanismo envolve um trauma direto, eu já tomo um pouco mais de cuidado, porque eu tenho paciente que fala assim, ó, acordei travado, beleza, e tem paciente que fala assim, eu estava jogando bola e eu caí sentado. Então, envolve um trauma direto. Então, se tem um trauma direto, né, uma questão traumática que pode gerar algum tipo de fratura, com uma dor que ela é constante, com algumas características mais importantes, eu já fico mais atento. Eu também gosto sempre também de especificar para o paciente e separar com ele o que seria um sintoma, não digo mais simples, mas não tão dificultoso, não tão limitante, relacionado a sintomas neurais ou um sintoma um pouco mais importante. Por exemplo, quando o paciente chega para mim falando que ele tem uma dor irradiada no trajeto do nervo, uma parestesia, né, um formigamento, é um sintoma compressivo, ok. Agora, quando o paciente chega para mim apresentando, né, uma perda de sensibilidade associada à perda de força, eu sei que já é um caso um pouco mais complicado, não que a gente não possa ajudá-lo, mas que talvez a gente tenha que ver o que está acontecendo ali de mais específico anatomicamente mesmo nesse paciente. Um diagnóstico anatomopatológico, talvez esse cara precise de um exame de imagem, não que ele não vá se beneficiar do que a gente tem para oferecer, mas essas duas questões aí eu sempre presto muita atenção no paciente agudo. Se é uma questão realmente traumática que levou, né, a esse tipo de travamento mecânico, e os sinais neurológicos. Quando eu tenho um sinal neurológico um pouco mais importante, eu também já fico um pouquinho mais, assim, cauteloso em relação à conduta. Seria mais ou menos isso aí para complementar a fala do Cleber. Perfeito, perfeito. Você sabe que é uma coisa que me intriga muito, é assim, né? A gente sempre fala sobre a importância do diagnóstico para a definição de tratamento. E até quando a gente faz uma avaliação de osteopatia, a gente faz diagnóstico articular,
local, sistêmico, autonômico. A gente pensa mesmo em trabalhar e testar todos os sistemas para poder montar realmente um padrão, um quadro, né, que dê uma característica do porquê que aquele paciente está com aquele tipo de sofrimento. No paciente agudo, às vezes a gente vê um paciente que está travado e ele está desesperado lutando para conseguir uma oportunidade de fazer uma ressonância magnética ali, né, de última hora, porque ele precisa ver ressonância magnética e tal. Mas, até começar com você, Kleber, esse paciente travado, qual que é a prioridade? É a gente ter um diagnóstico claro sobre tudo que está envolvido, ou a prioridade é falar assim, deixa eu te ajudar a se mexer e depois a gente vê com calma por que você travou? O que você pensa sobre isso? Ô, Bruno, interessante aí. Qual que é o nome que se dá para o diagnóstico por imagem? O outro nome, um sinônimo. Exame complementar. Exame complementar. Então, ele complementa algo. Se ele complementa algo, esse cara está precisando de ajuda, ele está com dor, ele está trazendo... Não teria nexo, na minha visão, esperar ele fazer um exame de ressonância para eu tentar ajudá-lo. Desde que ele não apresente red flags que impeçam de eu, de repente, trabalhar com ele, né? Então, o primeiro trabalho que eu faço ali, eu tento diagnosticar o mais rápido possível o que ele tem e já começo a interferir. Já eu falo assim, não, vamos ajudar, vamos tentar te aliviar. A primeira etapa vai ser um alívio, depois a gente já tenta organizar melhor ali o local. Então, é diagnosticar, colher algumas referências. Eu chamo de referências sintomatológicas, referências mecânicas, referências neurais e referências funcionais. E aí, devolver a função para esse cara. Se ele não consegue pegar o filhinho dele mais no colo, se ele não consegue amarrar o tênis, se ele não consegue calçar a meia, se ele não consegue virar o pescoço para dirigir, porque ele tem um torcicolo ali, algo agudo. Então, a prioridade é dar alívio para esse cara. Certo aí, Ivan? O que você acha? Eu acho perfeito. Até porque, assim, já aconteceu comigo de paciente chegar para mim travado, uma lombociatalgia, por exemplo, trabalhando os padrões, avaliações, a gente consegue tirar o paciente de crise de dor, melhora a mecânica e tudo mais. Posteriormente a isso, ele vai fazer um exame e descobre uma hérnia de disco na região da lombar alta, que não tinha nem nada a ver com o sintoma. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o diagnóstico por imagem não condiz com a clínica do paciente. Então, uma ressonância não muda a minha avaliação e o meu diagnóstico clínico. Realmente ele complementa e muitas vezes ele não explica aquilo que foi avaliado e o sintoma do paciente. Então, perfeito. Assina embaixo. Até porque se a gente for analisar, de repente a pessoa deu até uma melhorada, ele vai fazer exame de imagem, vai dar algo lá e pode gerar uma catastrofização ainda do problema. Se pegar um profissional da saúde ainda que não entende muito de inervação, não entende muito, né? A gente vê aí uns diagnósticos errados aí, cara, aí ainda ele é capaz de falar que a hérnia dele é L3 e ele tá com dor ciática por causa da hérnia, entendeu? Então, é complicado, é difícil isso aí, acaba gerando um processo aí pro paciente, ele fala, não, mas cara, agora eu não chamo mais Kleber, eu chamo Kleber hérnia de disco. Né? Então ele fala para todo mundo que ele tem hérnia, velho. Já viu isso aí? Isso também é muito comum. Ele não chama mais Bruno Moreno, não. Bruno Moreno, prazer. Bruno Moreno, hérnia de disco L3, L4. Porra, isso é muito comum. É chato, mas comum. Né, Brunão? Perfeito, é isso aí. É aquela coisa, né, cara? A gente sempre tenta protocolar tanto, assim, a rotina das pessoas, né, de quais são as prioridades, o que é importante. E eu quis exatamente levantar essa questão do diagnóstico e de uma avaliação tão criteriosa, assim, envolvendo todos os processos, porque eu acho que a gente está diante de uma exceção aí. Muitas vezes vocês estão diante de uma exceção. Lógico que você tem que avaliar as condições principais, as red flags, etc. Mas aquela coisa de entrar fundo ali no processo e tentar entender todos os aspectos, é aquela questão de prioridade, né? A prioridade, nesses casos, a maioria das vezes não é essa. E é interessante assim também,
Kleber, aproveitando a questão que você está falando aí da catastrofização, né? Hoje, uma das grandes, a gente fala assim, né? Tratamento da moda, hoje na fisioterapia, envolvendo o conceito biopsicossocial, e aqui eu não estou falando que isso é ruim, não, isso é super importante, é algo absolutamente necessário, inclusive, mas parece que a gente pega um pessoal que começa a falar assim, ó, hoje em dia eu preciso lidar com o paciente, com o sistema de crença, preciso trabalhar os aspectos da cinesiofobia, catastrofização e blá, 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 blá. E a gente também sabe que é muito difícil pegar um paciente que é 100% crença ou 100% mecânico. Você sempre vai ter um padrão misto, claro que proporcionalmente alguma coisa esse ano mais importante que a outra. Mas esse tipo de paciente é um paciente que classicamente ele precisa mais do que, Kleber? Ele precisa de trabalhar a crença ou ele precisa de terapia mecânica? Brunão, olha que interessante, né? Você vem falando isso aí. Eu já peguei vários pacientes que a ideia era essa. Por quê? Vamos lá. Olha que interessante, depois você vai entender por que eu vou ir nessa linha. Procurou um profissional de saúde, estava com dor na coluna, anti-inflamatório. Vai para casa, volta. Continua com dor na coluna? Continua. Aí do anti-inflamatório, passa para um relaxante muscular forte, os Miozan da vida, aí, enfim. Volta. Aí vai para cá, volta no profissional de saúde. Aí chega lá, vê Lígia, já dá um antidepressivo porque vai ajudar na dor, que não sei o que e tudo mais, tudo mais. Aí não melhora. Aí não, começa a não dormir de noite de tanta medicação, efeito. Aí o que vai para essa mesma pessoa? Você tá com depressão, aí passa uns negócios, é calmante para dormir, é ansiolítico. Vira uma bola de neve. Aí, essa pessoa chega até mim e o biopsicossocial dela tá uma porcaria. Você concorda comigo? Que o negócio não tá fluindo. Por quê? Catastrofizou, complicou, entrou lá, os exames e nada melhora. Esse paciente já tá de 6 meses, 7 meses, 1 ano de dor, tá? Um crônico. Aí você pega essa paciente, uma sessão, ela melhora praticamente tudo. Ela tinha uma restrição ali, você trabalha, um bloqueio, melhorou. Aí ela volta dali 15 dias e não tomou mais remédio nenhum, tá super bem. Cadê a catastrofização? Como que a gente lida com o modelo biopsicossocial? Você entende? Não alterou nada, entre aspas. O que alterou nela? Alterou que ela não tem mais dor. O problema dela era mecânico, era dor. Aí foi gerado, através de um processo errado de trabalho com ela, um processo psicológico. Que hora que resolveu a dor, corta o processo psicológico. Então, E aí, Ivan, o que você pensa? O que você pensa, Bruno? Exatamente esse é o ponto, assim, né? A gente não pode pensar que tudo é emocional, mas a gente também não pode pensar que o mecânico não seja um fator que pode gerar todos os outros, todo o desfecho aí, né, desse tipo de caso. Então, isso é muito legal. Não é porque o paciente é crônico que ele tem fatores biopsicossociais mais importantes do que os mecânicos, né? Acho que esse é o ponto. É mais ou menos essa ideia mesmo aí, que eu vejo praticamente, cara, 80% dos pacientes crônicos. Na verdade, tudo diagnóstico errado, né? Tudo tratamento que não seguia um padrão. Se ele é mecânico, ele seguia um padrão químico. E aí, não adianta colocar óleo novo no motor fundido. Entendeu? É mecânico. Você pode colocar a melhor gasolina no mundo no carro lá, mas o motor tá fundido, não vai funcionar. Enquanto não fizer um motor, não funciona. O que você acha, Ivan? Vamos lá. Quando o paciente ele chega, né, em primeiro contato, porque cada vez mais eu tenho pego o paciente em primeiro contato. Isso é ótimo. O paciente ele trava ou ele
tá travado há um dia, dois, né? Porque a gente tem que definir também o que é totalmente agudo, o que não é, mas o paciente ele trava e aí ele pede algumas referências, geralmente para pessoas conhecidas, né? Antigamente era assim, médico tal, médico tal, médico tal, e que beleza, né? Tudo bem, mas hoje eu recebo muito paciente de primeiro contato. Fala assim, ó, fulano te indicou diretamente, eu travei ontem, estou aqui hoje. Esse tipo de paciente que vem travado no momento, ou com um dia de travamento, é um cara que precisa muito da parte mecânica. É claro que eu tenho que entender qual que é, como que é esse paciente, qual o tipo de, né, de personalidade, de histórico desse paciente, mas esse cara, ele é mecânico. Eu tenho que resolver a questão mecânica dele. Não faz sentido entrar com um tratamento que seja químico, por exemplo, farmacológico, para trabalhar uma questão que é puramente mecânica, que é um travamento mecânico. O grande problema é que, dependendo do histórico desse paciente, se ele já tinha algum tipo de dor crônica, sim ou não associada, ele pode ter alguns fatores biopsicossociais mais aguçados que levam ele a ter uma pequena resistência ao tratamento e até mesmo até o retorno das atividades. Por exemplo, eu recebo alguns pacientes que falam assim, cara, ó, eu jogava futebol, eu travei as costas, eu não vou mais jogar futebol, né? Porque agora como é que faz? E aí, por mais que o trabalho seja mecânico na hora, eu tenho que devolver a qualidade mecânica para aquele paciente, só que eu tenho que educá-lo de que aquilo foi uma obstrução resolvida e que dali para frente vida que segue. Até porque a prevenção de recorrência desse tipo de coisa é prática de atividade física. Então, não adianta o paciente pensar que ele vai ficar parado e não vai sentir mais isso, porque ele ficando parado, ele tem mais chance de travar de novo do que quem faz uma atividade física. Então, por mais que ele precise de um tratamento mecânico, muitas vezes ele tem que ser educado de que vai viver a vida, meu amigo, vai fazer suas coisas, a coluna está aí para se mexer mesmo e ela tem que aguentar, e se acontecer de novo, você já sabe o que fazer. E se não souber, a gente está aqui para ajudar, mais ou menos nesse sentido. Boa. Isso aí. Ô, Ivan, eu vou aproveitar aqui o gancho, então assim, ó, dentro dessa característica, né? Vamos pensar em trabalho manual, então, e manipulação articular. Que também é um tipo de recurso que a gente acaba usando bastante com esse tipo de paciente, né? Na verdade, tem muita indicação para esses casos. Agora, quais são as principais coisas que um fisioterapeuta, alguém que trabalha com manipulação articular, deve levar em consideração quando ele pega o paciente agudo? Porque o nosso maior receio com esse paciente, bom, primeiro, não é um paciente fácil de trabalhar, que vocês já falaram, ele não aceita a posição direito, ele vai ter dificuldade, inclusive, de posicionar para fazer as técnicas. E técnica articular específica, manipulação, o efeito reflexogênico da técnica num lugar que já está absolutamente com a performance ali prejudicada. O que a gente deveria fazer, quais os cuidados que a gente deveria tomar para trabalhar a terapia articular com esse paciente? O primeiro de tudo, né, é definir esse paciente se realmente ele se encontra numa condição aguda, né, ou subaguda, ou até mesmo crônica, porque muitas vezes os pacientes eles não entendem ou eles não têm um bom entendimento daquilo que é realmente agudo. Por exemplo, eu tenho um paciente que me liga desesperado, estou travado da coluna, estou travado, tá aqui, o que aconteceu? Faz 7 dias que eu estou com dor. Então, peraí, não é uma questão tão aguda assim, por mais que ele tenha um travamento mecânico, talvez ele tenha, já esteja numa fase aí de subaguda para crônica, tudo que não é no momento já se torna subagudo, né? Aquele paciente que ele chega realmente de forma aguda, é aquele paciente que não aceita muitos movimentos de torção, então algumas técnicas que nós fazemos, nós temos que adequá-las para que o paciente ele não sinta desconforto durante a técnica. É um paciente que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com a forma como que a gente deita ele na maca para fazer determinada técnica. Os pacientes que chegam com travamento agudo geralmente têm mudanças antálgicas, né, posturais, e eu tenho que obedecer isso na hora de posicionar o paciente para fazer a minha técnica. E o mais importante de tudo é que em um paciente agudo, eu não faço técnicas com massa, né, com carga em cima do paciente, naquela região. É preferível que se utilize velocidade. E na maioria das vezes, tratando-se, né, de terapia manual para trabalhar esse tipo de paciente,
não são muitas técnicas utilizadas, né? Então, o paciente ele vem com uma dor ali, local, aguda, tá travado, tal. No local, eu vou avaliar, vou posicioná-lo da melhor forma, sem as questões torsionais, que isso gera muito desconforto para ele, e obedecendo o plano articular para conseguir gerar um bom blackout sensorial local, eu vou dar um único tiro ali em velocidade. Seria a melhor forma, a forma mais segura de trabalhar com esse tipo de paciente, considerando a parte de manipulação articular. Mas assim, ó, tem paciente que, por conta dos fatores, né, prévios, tem medo até de receber esse tipo de técnica, por mais que seja conversado e tudo mais. Não, você vai quebrar minha coluna, pelo amor de Deus. Então, muitas das vezes, o que eu tenho feito, né, com os meus pacientes agora? Eu entro com a terapia mecânica, eu tiro esse paciente do agudo para o subagudo e aí eu consigo posicionar ele para uma boa técnica. E eu tenho tido bons resultados nesse sentido. A minha experiência tem sido essa, mas relacionado à terapia manipulativa, nós temos que tomar muito cuidado, não colocar massa no paciente agudo, usar apenas velocidade e muito cuidado com os posicionamentos, obedecendo a postura antálgica e obedecendo a questão do plano articular também, para conseguir gerar um bom blackout sensorial, um reflexo ali local, com melhora dos sintomas aí. Ô Kleber, e o que você acha daqueles vídeos que a gente pega no Instagram, do YouTube, que chega um cavalo e entra, sobe em cima do paciente e dá aquela manipulada que fala assim, nossa senhora, rachou o cara no meio. O que você acha de colocar um paciente agudo na mão de um cara desse? Rapaz, eu vou até contar uma para vocês aqui. Recebi uma paciente, quadro agudo, e osteoporose, 67 anos, ex-fumante, e estava num quadro bem ruim, assim. Aí, ela ouviu falar que tinha que manipular a coluna dela, alguém tinha que estralar a coluna dela e tal, e eu peguei e não fiz. Fiz meus exames, trabalhei bastante osteopatia, trabalhei com posicionamento, falei, ó, vai demorar um pouco, que a senhora não está bem aí. Para mim, assim, a minha primeira visão, ela tinha um processo de herniação baixa ali, estava numa hérnia aguda, então aí eu tracei os caminhos mecânicos para tentar melhorar essa hérnia aguda com ela, falei que ia ter um tempo. A gente precisa saber, é diferente o tratamento, é diferente o tempo da recuperação de um bloqueio mecânico para uma hérnia de disco verdadeira. Cada um é um. Cada um vai ter um trabalho, cada um vai ter um diagnóstico, cada um vai ter um tempo, geralmente, de recuperação. Se melhora muito rápido, não era problema da hérnia aguda ali, era um problema mecânico, era uma obstrução. E no caso dela, ela não entendeu muito bem, enfim, não aceitou. Eu expliquei tudo certinho. Ela saiu daqui, ela ouviu falar de um quiropraxia, um rapaz que fazia, enfim, lá. Aí um conhecido, assim, não é fisioterapeuta, é quiropraxia. Aí chegou lá, palavras do irmão dela uma semana depois. Ó, ela veio aqui, tudo, se aliviou ela, tal, mas ela quis ir lá. Resumindo, ele fez uma manobra, segundo o que ele falou ali, o fisioterapeuta deu 2 puxões na perna, no membro inferior. Resumindo, cirurgia de coluna naquele mesmo dia, né? 2 vértebras fraturadas. Então, você entende como é que são as coisas, né? Como que tem uma avaliação e um tratamento para cada tipo de problema. E se o profissional não tem conhecimento, se ele não consegue acessar, se ele não consegue entender, eu falo, tem que entender o que está escrito nas entrelinhas, né? A pessoa, ex-fumante, osteoporose, você vai aplicar uma manipulação com carga, com peso, igual esse aí, com peso, com carga, né? E acabou gerando um processo, e não sei se também tomou um processo, né? Aí é outro contexto aí, mas o irmão dela me contou esse acontecido. E eu falei, nossa, mas eu tinha falado para ela que tinha um caminho com suavidade para a gente conseguir ajustar, enfim. Mas foi isso que, só para você entender como que são as coisas, tem que tomar muito cuidado, né? Manipulação muito agressiva, manipulação muito pesada, com muita carga, muita massa, né? Geralmente você vê uns cavalos fazendo aquela manipulação.
eu fico sempre com uma pulga atrás na orelha, né? Até por isso que às vezes a gente escolhe, a gente que entende um pouco do processo de manipulação articular, a gente escolhe alguém muito capacitado para mexer em nós, que conhecemos um pouco a fundo esse problema. Né? Você não deixa qualquer pessoa vir aqui no meu pescoço fazer uma manipulação. Né? Você aprende a entender um pouco esse caminho também. Pode falar, Ivan. Essa questão, né, da paciente ela não ter sido tão assídua assim ao tratamento proposto, eu vejo muito que esse tipo de paciente, eles querem um resultado muito rápido. Esse é o grande problema. E a questão é que eu recebo um paciente que tem um resultado rápido, porque era um problema realmente puramente mecânico, e quando chega um paciente que tem um prognóstico de um pouquinho mais de médio prazo, esse paciente já fala assim, mas por que meu vizinho melhorou rápido e eu vou melhorar um pouco mais devagar? Então, não é bem isso que eu quero, e aí o paciente, ele não... Então, assim, por mais que o problema seja mecânico, de novo, o paciente ele tem que ser educado para ser feito o trabalho mecânico e por aí vai. Mas os pacientes querem resultado rápido, e aí, por isso que muitas das vezes entra a questão farmacológica, porque se o problema dele é resolver a dor o remédio vai resolver, só que a dor é uma consequência de um problema que é mecânico, a causa vai continuar ali. Então, quando o paciente ele não entende, né, ou ele não quer entender, ou ele busca algo que para resolver momentâneo, muitas vezes é difícil aquele que não bata de frente, né, com o tratamento que é proposto. É uma situação realmente complicada. E aí, quando busca outras alternativas, porque quando a gente vê esse tipo de vídeo, né, dá a impressão de que é uma beleza, né? Pô, vai soltar a minha coluna inteira. E realmente, solta a parte articular, beleza, mas existem as red flags, existem os cuidados, existem as questões por trás disso tudo. De uma manobra, existem N etapas para serem seguidas para que isso seja seguro para o paciente, e é isso que a gente tem que ter conhecimento. É interessante, né? E aí, eu acho que tem uma questão, Ivan, que eu acho super importante, assim, é que esses pacientes, o que a gente vê em geral é que o remédio não resolve o problema. O remédio não consegue resolver o problema que ele tem. Ele tira a dor. Nesses casos do paciente travado e paciente agudo, o remédio ele pode aliviar alguma coisa daquele sofrimento, mas longe de ser o que o paciente se sentiria satisfeito, assim, né, de receber como terapia. E aí o Kleber deu um exemplo que eu acho que é muito interessante também, e eu queria dar um exemplo contrário. Ele falou assim, ó, paciente frágil, o paciente está frágil, e ele já tem lá uma hernia verdadeira. Então ele já tem uma fragilidade fisiológica da idade e tal, e ele tem uma outra fragilidade que é a patologia propriamente dita, etc. Então, é um caso clássico mesmo, né, Kleber? Que a gente tem que ser muito cuidadoso com esse paciente, passar um tratamento realmente que ele vai ser um pouquinho mais para frente, mas que a gente vai se cercar dos cuidados para que não tenha um desfecho realmente ruim. E aí, às vezes fica a impressão que quando o paciente ele já não é esse paciente frágil, aí a gente deve meter a mão mesmo, colocar força e etc, etc. Eu vou dar um exemplo para vocês. Atletas, né? Então, existe até uma cultura, não, atleta é forte, o cara é muito forte, o cara tem um físico super privilegiado, o cara tem condicionamento, lá. Então, esse cara, eu posso chegar lá e meter a mão nele, fazer técnicas de manipulação com muita massa. A questão da técnica com muita massa é o efeito reflexogênico que a gente não vai conseguir controlar a resposta reflexogênica daquele nível quando a manipulação é feita dessa maneira. Então, o que pode acontecer? A gente perde aquela questão do controle do pós-técnica, a gente começa a perder um pouco da situação de controle. É um paciente que pode não ter um desfecho ruim, mas é um paciente que pode ter um desfecho ruim e ter alguma perturbação da fisiologia dele, e a gente sabe o seguinte, né? Um atleta que tem uma perturbação daquela condição fisiológica e que vai ficar 2 dias sem treinar devido a um trabalho errado da fisioterapia, a consequência para o esporte, para ele, é uma consequência muito grave. 2 dias sem treinamento, a gente sabe o quanto que isso vai influenciar na performance, né, de um atleta, ainda mais quando a gente considera de um atleta aí de alto rendimento, né? Legal. Então, ó, eu quero ainda nesse ritmo, então, de tipo de trabalho, etc. Kleber, o que você não faz de jeito nenhum com o paciente quando chega desse jeito? Agudo, travado. Tratar sem avaliar.
Assim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que dificilmente uma pessoa, um paciente, quando chega travado, muito agudo, você vai conseguir fazer uma avaliação muito perfeita, com clareza, você vai conseguir colher muitos dados, porque o cara tá morrendo de dor. Eu já peguei vários que não conseguem sentar. Aí ele fica em pé, que ele fala, se eu sentar, eu sinto uma faca entrando aqui na minha coluna, ou eu não consigo, se eu sentar, eu vou demorar depois para levantar e tal. Então, o que eu tento fazer, e depois eu vou chegar no que eu não faço, viu, Bruno? O que eu tento fazer é avaliar rapidamente, conforme vai passando o tempo que você vai trabalhando com essa questão mecânica, do jeito que você olha o paciente lá na sala de espera, quando eu vou receber, eu já sei mais ou menos o que ele tem. Porque a gente olha, vê o padrão, então você fala, nossa, esse aqui deve ser algum bloqueio de anterioridade, algum bloqueio de posterioridade, não, ele está em shift, assim, você já vem fazendo um diagnóstico, depois você faz alguns testes rápidos para ver se você pode influenciar ou não. O que eu geralmente não faço é manipular com massa, manipular com carga, tá? Geralmente eu trabalho mecânico, os dois trabalham aí com a parte mecânica também, mas o trabalho mecânico, assim, ele preza muito no início, se precisar, para o paciente ir desbloqueando, ele fazer tudo meio que sozinho, as posturas mantidas em abertura de forame. O que é abertura de forame? Por exemplo, travesseiro embaixo da barriga aqui e abrindo espaço, abre o espaço articular para ir dando uma folga nessa região que está congestionada no forame intervertebral, ok? Então, são todos os procedimentos onde você vai tentar tirar a carga do local, porque aquele local recebeu muita pressão, recebeu muita carga, pode ter edema. Então, a primeira coisa é saber entender o paciente, saber trabalhar os posicionamentos adequados e evitar manipulação muito pesada, torções muito extremas. Então, primeiramente, aí é tentar entender que aquele espaço articular responsável pelo travamento está precisando ser cuidado com muita tranquilidade, muito carinho. Eu preciso abrir aquele espaço e eu preciso ter tempo. Para que aí a força da gravidade possa me ajudar, o posicionamento possa me ajudar, a congestão possa ser eliminada um pouco, eu parar de descarregar tanto meus neurônios ali que estão descarregando o tempo inteiro, avisando o cérebro, né? A parte de nocicepção ali está extremamente acelerada, essa pessoa tem muita dor, então eu faria tudo mais suave, tudo com menos carga, tudo com menos mão do terapeuta e mais cérebro do terapeuta. Perfeito. E aí, Ivan? Alguma outra coisa? Eu evito as manipulações, né? Não faço as manipulações em massa. E uma coisa que eu costumo fazer, né? Que eu não faço, né? Que eu não faço com os pacientes, é falar nome de patologia para um paciente que chega travado. Eu não falo nome de doença. Porque o paciente chega, se eu olhar para ele e falar assim, tá com cara de hérnia, a partir daí o cara tem hérnia na cabeça e vai ser muito mais difícil de destravar ele. E a maioria dos pacientes, eles chegam e eles querem um nome. O que eu tenho? O que você tem é um travamento mecânico. Mas o que aconteceu? Travou mecânico, calma. Respira, vamos entrar nos padrões, vamos fazer a avaliação. Se eu ver alguma coisa, depois a gente conversa. Mas uma coisa que eu não faço de jeito nenhum com esse paciente é falar nome de doença. Então, o paciente que chega com travamento mecânico para mim, não se fala de hérnia de disco inicialmente, não se fala de espondilolistese, não se fala de nada disso. Estenose de canal, nada. Beleza. É uma coisa que eu percebo que talvez tenha alguma coisa estruturada mais importante ali, aí vamos ver depois. Agora, uma coisa que eu não faço é falar nome de doença para o paciente. Eu vou tratar esse paciente como uma obstrução mecânica até ele me mostrar que ele não é. A partir do momento que ele me mostrou que não é obstrução mecânica, aí a gente vai falar de outras coisas. Mas isso eu evito muito, porque talvez uma palavra pode gerar um processo de catastrofização no paciente, e um paciente que era para melhorar em 1, 2 dias, passa a melhorar em 3, 4, 5, 6, 7, ou
desenvolver alguma coisa aí crônica, né? Então, tenho muito, muito cuidado com isso. Beleza. Pode falar, Kleber. Cabe um adendo aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas a gente está falando o que é travamento, o que é obstrução, né? Eu acho legal. Eu estou com o meu modelinho aqui. Tá dando para enxergar bem aí? Então, ó, vocês sabem, entre uma vértebra e outra vértebra, nós temos o disco vertebral, e além do disco vertebral, nós temos outros componentes que fazem parte do interno, da parte interna dessa articulação. Então, eu tenho um forame intervertebral que é formado, esse buraco que é formado entre as duas vértebras aqui, por onde sai o nervo, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho um bloqueio mecânico, significa que algo, por exemplo, o paciente travou em flexão, então foi para frente aqui, abriu o espaço, algo não está legal dentro dessa articulação e fechou um pouco esse forame aqui e a pessoa não consegue voltar para trás, não consegue esticar a coluna. Por isso, às vezes ela adota aquela posição em flexão e a hora que ela, por exemplo, ela acorda e quer esticar a coluna para trás, ela não consegue. Isso está ocorrendo algo aqui dentro da articulação, e nós temos que tentar melhorar o que está atrapalhando aquilo ali. Isso é uma obstrução, certo? Então, por isso que o Ivan comentou se é uma hérnia, se é uma protusão, se é um meniscoide, se é uma fáscia, se gerou um processo inflamatório, tô nem aí. Eu quero dar alívio para aquela articulação e tirar aquele bloqueio. Maravilha. Eu fico imaginando agora assim, ó, imagina quem está ouvindo aí a gente conversar sobre isso, né? Que na verdade quem está ouvindo vocês aí, passando as experiências de vocês nesses casos. E aí, Ivan, a primeira coisa que vem na cabeça de quem está ouvindo é falar assim, putz, eu pego o paciente assim. Putz, eu sofro com o paciente assim. Ivan, como que esse cara que está ouvindo a gente agora, o que ele tem que fazer para aprender a lidar com esse paciente, para tratar esse paciente, aonde que ele tem que aprender, o que ele precisa estudar, quais as dicas que você daria aí para um fisioterapeuta, para um colega, para poder se preparar melhor para esses casos? Legal, vamos lá. Assim, né, eu acho que existem inúmeros cursos ótimos que envolvem, né, e trabalham com essa questão de coluna vertebral e tudo mais, mas eu acho que não adianta fazer todo tipo de curso se a gente não tem a base, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é um conhecimento muito bom, anatômico do paciente, biomecânico, porque se a gente não entender a biomecânica, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com o paciente. A maioria dos pacientes, eles chegam com um tipo de travamento, com um déficit em tal movimento, por que isso acontece? Então, a gente tem que entender muito bem anatomia, biomecânica, isso é a base da base. Hoje eu trabalho com base, né, com esse tipo de paciente. Na minha formação que eu tenho voltada para a parte da preferência direcional, que é o conceito do método Mackenzie. Então, eu acho que é uma coisa muito válida. Essa questão dos padrões mecânicos e tudo mais é uma coisa que vem de lá e que é isso que eu tenho grandes sucessos de tirar realmente o paciente de uma forma muito rápida de um quadro agudo. Só que eu vejo que alguns pacientes, isso não é o suficiente. É muito bom, mas não é o suficiente. Então, o conhecimento da terapia manual também ele entra muito com isso. Por mais que alguns artigos falem assim, né? Quando você associa uma coisa com a outra, às vezes não é legal, é melhor o tratamento isolado. Só que eu vejo muito assim, que não é na mesma consulta. Muitas vezes eu tiro o paciente de um quadro agudo com o conhecimento que eu tenho das preferências direcionais, voltadas para o método Mackenzie, que é uma coisa que, assim, para trabalhar com esse tipo de paciente, eu acho que tem que ter esse conhecimento. Eu acho que não tem como trabalhar esse tipo de paciente sem o conhecimento do que é um padrão mecânico, do que é uma preferência direcional. Isso daí não tem como trabalhar um paciente travado, agudo, sem saber disso. E eu consigo atender esse paciente absolutamente agudo nesse sentido e depois, às vezes, um sintoma residual eu consigo resolver com terapia manual. Então, eu acho que, assim, a base para o paciente travado é saber padrão de movimento, é saber preferência direcional, seja o caminho que for, mas a terapia manual também soma muito nos meus atendimentos aí, com os pacientes que chegam nesse sentido, numa fase
pós-aguda, subaguda, aí eu já entro mais com a terapia manual. Ô, Kleber, o Ivan, eu prometo que eu não combinei nada com ele, não, mas ele pingou a bola aí pra você agora, hein? Como é que um fisioterapeuta vai aprender a trabalhar com esse paciente? Ô, Bruno, tem que fazer meu curso, pô. Não, mas assim, eu trabalho com. Também fiz a parte de Mackenzie, mas aí desenvolvi um curso misturando um pouco de Mackenzie, mas com a visão da terapia manual também, né? Então, um contexto um pouco maior, mas levando em consideração a preferência direcional e entender a linguagem da dor e do movimento. Aí está a parte principal. Se você não entender a linguagem da dor e do movimento, você não adianta que você não consegue, dificilmente você vai conseguir ter resultados muito bons com pacientes agudos, até com crônicos, agudos, subagudos e crônicos. Mas no agudo principal, como o Ivan já deu a deixa aí, dificilmente, se você não tiver o conhecimento, se é uma dor mecânica, se é uma restrição mecânica, se é um bloqueio, se é uma hérnia, se é um paciente estenose de canal. Se você não tiver esses conhecimentos, você pega o paciente, você não sabe nem que caminho você toma. Você vai ficar tentando, tentativa e erro. Ah, eu vou fazer uma manobra aqui, eu vou fazer uma manobra ali, eu vou fazer ventosa, eu vou fazer liberação miofacial. Você vai esfregar o paciente pra caramba, vai apertar e o bloqueio mecânico vai continuar no mesmo lugar. Entende? Então, se você não tiver um conhecimento, eu abordo bastante isso no curso aí que eu idealizei aí, junto com o pessoal da Ibrafim, que é trabalhar a parte, conhecer profundamente e abordar de maneira precisa a parte mecânica do paciente. Eu queria até dar uma contextualização pessoal em relação a isso, porque eu fiz esse curso do Kleber, né? Eu fui aluno também. E realmente, assim, eu não acredito que um fisioterapeuta possa viver de um consultório de paciente travado. Mas eu acredito que alguém que queira aprender a lidar com esse tipo de paciente, essa é uma ferramenta incrível, fantástica, que não é só uma ferramenta de abordagem. É um trabalho realmente do que o Kleber colocou, é conceitual, é entender o que o paciente precisa, e aí você tem estratégia, ferramenta, técnica, como trabalhar o paciente nessa situação, como você progredir ele, como você evoluir ele. Então, é realmente um curso aí que tem várias alternativas aí para serem desenvolvidas. E o mais interessante é assim, né? Eu fiz o curso do Kleber na modalidade presencial, né? Ele já teve algumas turmas na modalidade presencial, e a gente está desenvolvendo agora um curso online, né, Kleber? Que já está aí em processo aí já está gravando o curso online. Então, eu imagino que mais alguma coisa em torno aí de 2 meses, né, Kleber? A gente já consegue lançar esse produto também, não é isso? É isso aí, é um trabalho bem bacana que nós estamos desenvolvendo aí. Legal. Ô Kleber, qual que é o impacto que... eu vou fazer uma pergunta meio boba, mas eu queria que você falasse, porque eu sei um pouco do teu trabalho aí, do que acontece na tua agenda, né? Ô Kleber, qual que é o impacto de alguém que está resolvendo casos, qual que é o impacto que esse fisioterapeuta vai ter na agenda, no preço de sessão e na rotina de trabalho? Como que a resolução de caso vai impactar a carreira de um profissional de fisioterapia? Ô, Bruno, você sabe que antes de eu me organizar e conseguir atingir o impacto aí de 4 anos, 5 anos para cá dentro da fisioterapia, eu era um cara que pensava até de mudar de profissão. Porque eu não aceitava eu ter estudado fisioterapia, eu ter estudado várias coisas e não consegui trazer um resultado para esses pacientes, cara. Eu achava que não é possível, a pessoa precisa de mim, eu tenho que saber, eu tenho que entender, e aí busca, estuda. Bom, você acompanha a minha trajetória aí, a gente tá junto faz um tempo aí. Cara, não tem como, sua agenda cresce, seu valor tem que aumentar porque você não dá conta da demanda, então você tem que ir aumentando o valor para conseguir
continuar atendendo os seus 10 pacientes por dia, 11, porque também você não aguenta mais, né? Para você ter uma ideia, tem dia que eu tenho começado aqui no consultório às 8 e tenho saído às 9h30 da noite, né? Todos os atendimentos particulares, né? Ganhando, assim, bem por uma sessão. Então, é um impacto grande, é um impacto grande. Você começa a evoluir um pouco a questão financeira sua, da sua família, você começa a melhorar um pouco a condição, e outra, você começa a ajudar muitas pessoas. O boca a boca de quem consegue melhorar essa galera é impressionante, né? Eles vão falar, vai lá que o cara me ajudou, vai lá, vale a pena. Às vezes você vê até as pessoas um pouquinho mais simples, que não teriam condições de estar investindo na saúde, né, pagando uma sessão. Essas pessoas, elas encaram você como uma última alternativa dela, então elas vêm, elas ficam felizes ali, pagam. Então é muito legal, cara. Essa parte de reconhecimento pelo trabalho é muito boa. Isso eu consegui quando eu comecei a entender muito a fundo a questão mecânica e aplicar aí no meu paciente, no meu dia a dia aqui na clínica. Sensacional. O Ivan, Kleber, o Ivan tem essa cara de novinho aí ainda, mas se você pegar uma foto do Ivan 3 anos atrás, eu acho que o trabalho está judiando do Ivan, porque parece que o tempo começou a passar meio rápido, porque ele ainda está com cara de novo. É o peteca que está na cabeça dele. Mas já tá começando a judiar aqui. E, Ivan, um pouco disso, né, desse volume de trabalho, né, dessa quantidade de responsabilidade, de compromisso, acho que tem muito a ver também com o resultado, né? Com certeza, professor. E assim, né? Também eu tô numa rotina que parece que eu trabalho no sol o dia inteiro, né? Mas não é. É só bastante tempo de trabalho mesmo. Eu estou atendendo também, assim, eu fico na clínica das 7 da manhã e eu finalizo geralmente às 7 da noite. Então, são das 7 às 7 aí atendendo o paciente também. Trabalho na parte da reabilitação, onde eu uso muito disso que a gente está conversando aqui também, por exemplo. Porque às vezes a gente tem paciente que está lá, que são pacientes crônicos, mas que agudizam. Então, eu uso desse tipo de coisa o tempo todo ali. E dos meus atendimentos de consultório, né, que eu realizo, tem crescido muito, assim, a procura de pacientes agudos, travados. Eu acho que o grande desafio é a questão do horário livre para atender esse tipo de paciente. Porque às vezes eu entro numa semana com a agenda já quase que completa, e aí aparece um paciente e fala assim, eu preciso de um horário hoje. Eu falo, meu Deus, que hora que eu vou atender esse paciente hoje? Porque ele precisa para hoje, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer para conseguir atender esse cara. Então, esse é o meu maior desafio em relação a esse tipo de paciente. Mas o reconhecimento, ele é gigante, porque hoje dos pacientes que eu atendo por semana, eu atendo pelo menos uns 3 que são agudos, assim, agudos mesmo, paciente travado que às vezes sai da emergência e vem para a clínica, ou nem vai para a emergência, vai direto para a clínica, que eu até prefiro. Então, a procura ela é muito grande. Então, os horários eles começam a ficar cheios, você tem que trabalhar mais, mas o reconhecimento ele é muito grande também, tanto pelo processo de resolução que a gente tem com esse paciente, quanto de forma financeira, obviamente. Isso é um resultado também de um trabalho com resultado. E os pacientes eles passam a entender que eles nos procuram pelo resultado que nós oferecemos. Então, para atender esse tipo de paciente, para ter uma boa demanda desse tipo de paciente, eu tenho que oferecer resultado para esse tipo de paciente. Mas o final da linha em questão a reconhecimento e reconhecimento de forma financeira também, ele é muito bom, sem dúvida, porque tem muita gente que precisa de ajuda e pouca gente que tenha um conhecimento aguçado para atender esse tipo de pessoa. Ô Ivan, rapidão. Coluna. Você atende 15 pacientes. Quantos pacientes desses 15 geralmente são de coluna? Cervical, lombar, sacral, torácica. Então, 10, meu filho,
O fisioterapeuta que não entender de coluna, que não entender de organização, que não entender da mecânica da coluna e saber interferir de uma maneira correta, e às vezes o interferir da maneira correta, não estou dizendo que é só mecânico, não. Às vezes o interferir da maneira correta é mandar esse paciente fazer um bloqueio, é mandar esse paciente, às vezes, fazer uma cirurgia, é enviar ele para outro profissional, é indicar ele para um amigo que trabalha melhor com outro tipo de terapia do que você, de repente é fazer uma onda de choque, de repente é fazer acupuntura, você entende? Mas você tem que ser o profissional que vai entender tudo o que está acontecendo e vai falar assim, meu amigo, vem cá que eu vou ajudar você a resolver seu problema. Ou é comigo, ou é com o fulano lá que eu vou indicar para você, ou é com o Ivan, ou é com o Bruno, ou é com o doutor tal, ou é com... Então, aí sim, ó, você vê, isso gera o quê? Credibilidade, confiança, você não ficou segurando esse cara para ganhar dinheiro, você não ficou fazendo 30 sessões desse cara para você ganhar dinheiro, simplesmente você o ajudou a resolver o problema dele, a pegar o filhinho dele no colo de novo, a mãe a poder amamentar com tranquilidade a criança dela, né? A fazer o cara jogar bola que ele gostava tanto, a pôr a mulher para fazer o crochê, o tricô lá, o crochê que ela gosta tanto de fazer e não consegue mais, né? O Bruno jogar o tênis dele lá que ele gosta, né? Enfim, cada um tem a sua limitação funcional. E uma dica que eu dou para você que está assistindo esse podcast em casa: centraliza o seu pensamento em trazer melhora para a função que esse paciente reclamou para você. Eu não consigo mais namorar com tranquilidade porque eu tenho dor nas costas. Você imagina a vida desse cara? É um inferno, ele não se dá bem com ele não se dá bem com a mulher briga com todo mundo. Então, cara, é um inferno a vida dele. Aí você consegue melhorar, você melhora ali, L5S1 dele, aquela dor irradiada, ele consegue ter um desempenho melhor no trabalho. Às vezes ele não evolui no trabalho porque ele tem que faltar, porque tem hérnia, porque tem dor, porque... Sim, e aí o patrão dele fala, pô, como é que eu vou dar uma função melhor para esse cara se ele fica tanto tempo, tantos dias afastado no mês? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aí que trabalham muito com coluna. Tentar sempre ver a limitação funcional do seu paciente. É o propósito, né, Kleber? É o que a gente realmente é o motor principal aí, né? O motor principal não é o preço da sessão, né? O motor principal não é reconhecimento, o motor principal é o paciente e o resto é consequência, que é importante também. Todas essas consequências são importantes e fazem parte, né? Ivan, eu queria agradecer muito, mais uma vez, aí pela sua presença, sua participação, suas contribuições. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente agora. E também eu queria que você deixasse um contato, né? Como é que essas pessoas podem te achar, se deixasse o teu Instagram, para que as pessoas possam também falar com você, tirar dúvida, etc. Professor, eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar por aqui, porque para mim é um prazer estar entre duas referências, sempre grandes referências, né? Pessoas de muita experiência. Eu sempre gosto de pegar tudo que é de bom para trazer para a minha prática clínica, para o meu convívio, para tentar chegar próximo do nível das pessoas que eu admiro. E aqui estão duas delas, né? Eu acho que para quem busca trabalhar com mais eficácia com seus pacientes aí, foquem nos seus pacientes, trabalhem pela melhora deles, pela melhora da funcionalidade deles, e se você não tem a intenção de fazer mal a eles, dificilmente isso vai acontecer, mas todos os cuidados eles devem ser tomados, então preste muita atenção naquilo que ele te fala, naquilo que você avalia, e busque as melhores ferramentas. Não tem jeito, para cada tipo de paciente existe uma ferramenta que ela sempre vai ser soberana, então busque as melhores ferramentas para cuidar do seu paciente. Eu estou disponível, né, a forma mais fácil é pelo Instagram, então @pavanelliivan, vocês têm total liberdade de me contactar por lá, converso, tiro dúvida, mando arquivo, tem muito aluno que fala comigo, sou muito aberto em relação a isso, eu gosto de estar próximo aos alunos, porque eu também sou um eterno aluno da Ebrafim, então estamos todos juntos nessa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, professor Kleber, satisfação enorme, gratidão pelo convite e pelo bate-papo. Valeu, Ivan. Kleber, Valeu. Obrigado
mais uma vez aí pela tua presença, tuas contribuições, que as pessoas possam conhecer, né? Quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho do teu trabalho. O Kleber faz um trabalho incrível, sensacional, é um cara muito fera, assim, manja muito do assunto também, e vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Kleber, suas considerações finais e como que essas pessoas podem te achar para bater um papo com você depois. Valeu, Bruno. Obrigado aí pelas palavras, a recíproca é verdadeira aí. Fiquei muito feliz de fazer o podcast com você, com o Ivan também, que são profissionais aí que eu admiro bastante, né, na linha de trabalho de cada um de vocês aí. E para você que assistiu esse podcast, eu tenho certeza que ficou uma pulguinha atrás da orelha. E se você não conhece o que nós estamos falando, não conhecia muito a fundo, eu tenho certeza que ficou uma pulguinha atrás da sua orelha. Como quando eu ouvi pela primeira vez, ficou na minha. E aí eu resolvi buscar mais conhecimento, cada vez mais. Uma dica que eu dou para você é nunca pare de estudar. Nunca pare de tentar entender um pouco mais a fundo. Nunca desista de um paciente. Certo? Isso é uma outra dica que eu dou para você, que às vezes fala, pô, não vou conseguir tratar, eu não vou... Não, estuda o caso dele, senta, aprenda. Essa é algo que eu falo para você, isso vale muito a pena quando você consegue ajudar um paciente que foi rejeitado por quase todos os outros profissionais, independente de qual profissão que seja. Isso tem muito valor, não só para o seu nome, mas também pelo seu pessoal. Então, né, você com você mesmo, você fala, pô, eu não desisti dele, ele melhorou, eu consegui ajudar. Isso é muito bom com fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, eu costumo falar que ele tem que gostar de gente. Então, o que é gostar de gente? É ir lá na 25 de março fazer compra, entendeu? Isso é gostar de gente. É assistir um jogo e ficar no meio da sua torcida, lá, Gaviões da Fiel, Mancha Verde. Isso é gostar de gente. Então, fisioterapeuta tem que gostar de gente. Então, o primeiro passo é fazer com amor, carinho, respeito a sua profissão. Geralmente, quando você faz com amor, com carinho, com respeito e com foco, você vai ter ótimos resultados. Se você quer me seguir um pouquinho, se você ainda não me segue, quer me seguir, entender um pouquinho mais sobre o que eu trabalho, o meu YouTube, você vai achar @KleberTwist. Eu comecei um canal, tem alguns vídeos bacanas lá, até sobre osteopatia, sobre terapia manual, sobre a própria parte mecânica. Então, você pode acessar lá, @KleberTwist. Twist é com 2 Cs, tá? Seria KleberTwist. Mas não tem essa moral toda não, viu, Bruno? E se você quer me seguir no Instagram, é @Kleber_osteofisio, tá? E aí, então, você vai ver lá, meu Instagram também tem muito vídeo legal, muita coisa bacana. Então, Bruno, agradeço de coração pelo convite. Quando quiser fazer um outro a respeito de qualquer coisa à tua disposição, e espero que vocês aí em casa que assistiram possam ter clareado um pouquinho a mente aí para o que há de mais interessante aí na linha de fisioterapia que eu acho ultimamente. Valeu. Valeu, Kleber, valeu, Ivan. Galera, então todo mundo aí que está ouvindo, assistindo, comente, marque aqui pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo tema, compartilhe com os seus colegas. Para a gente é muito importante ouvi-los. Vocês podem dar sugestões de novos temas, de novos convidados. Todo o tipo de interação que vocês tiverem com a gente aqui sempre é muito importante. Obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco aí dentro desse projeto, desse Podfísio, e obrigado aí mais uma vez pela participação. Obrigado, valeu, até a próxima.